Bom, agora vamos ver a história, item 48 do material didático, na página 81, do irmão Dolcino. Então você veja, é uma igreja que vai ser morta pela Inquisição. E é interessante que eu encontrei informação sobre esse pastor em livros defendendo o pré-tribulacionismo, porque ele escreveu defendendo um pré-tribulacionismo como nós evangélicos defendemos, como a Assembleia de Deus defende. Tá bom? Então, Dolcino foi um homem que viveu próximo do ano 1305 da era cristã, cerca de 100 anos após a Igreja Católica organizar a Inquisição para perseguir as igrejas anabatistas que viviam escondidas nas montanhas de Lyon. Um ponto interessante dos poucos escritos de Dolcino que sobreviveu foi a sua posição a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu cito aí o historiador LaHaye, da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, Tim LaHaye, que ele diz, descrevendo o que Dolcino deixou escrito, né? O anticristo estará, entretanto, neste mundo, dentro dos limites do dito período de 3 anos e meio. O que Daniel profetizou, né? Da última semana, Daniel capítulo 9, que ela tem uma divisão, 2 períodos de 3 anos e meio, é isso que ele está citando. E diz, e depois de sua vinda, então ele, Dolcino e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias, e desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo, ou seja, eles escapavam antes. Os dolcinistas defendiam uma teoria de arrebatamento pré-tribulacional semelhante à mesma teoria do dispensacionalismo moderno. A importância dessas antigas afirmações é que elas claramente contradizem aqueles que têm tentado dizer que as afirmações sobre o arrebatamento não existiam antes de 1830. Tá bom? Então, aqui explicar um ponto para vocês. O pré-tribulacionismo que nós pregamos, que é a igreja arrebatada antes da grande tribulação, os reformados e protestantes dizem que isso é doutrina recente, 1830. 1830, quando realmente nós conseguimos encontrar escritos anabatistas, porque, veja, 1830 a Inquisição estava acabando na Europa. Lembro que eu sempre coloco para vocês os anos 1800, 1790, 1800. Por quê? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos colocaram como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então é nesse período que as igrejas começam a ter liberdade. Então começam a aparecer os escritos defendendo o dispensacionalismo, defendendo que Israel iria voltar para a terra de Canaã, iria se destacar, um dia iria construir o templo e um dia assinaria uma aliança com o anticristo. Isso era pregado nessa época, em 1830, que nós encontramos escritos. Por quê? Porque os anabatistas começaram a ter liberdade para pregar. Essa é a verdade da história. Bom, então, esse autor, ele coloca, olha, mas nós encontramos lá em 1301, lá em 1305, nós encontramos esse Dolcino, tá ok? Ele vai ser queimado, irmãos, com a igreja dele. Mais de 400 membros, fechado da igreja, a Inquisição queima. Esse é um que nós tomamos conhecimento. E quantos que eles queimaram? Porque a Inquisição está acontecendo desde 1215. Antes já acontecia perseguição, mas agora é uma perseguição forte, em que os reis são obrigados a ajudar. Eu comentei com vocês, condes de determinada região da França, né, que não quis aceitar, participar e matar esses anabatistas, ele foi ameaçado pelo Papa: eu vou convocar uma cruzada de todos os outros reinos cristãos contra você, porque você está protegendo a herege. Mas na verdade era o quê? O Papa estava perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Bom, ele prossegue comentando, citando o historiador Gomer Locke, página 361, acredita que esta é uma afirmação do arrebatamento pré-tribulacional. E ele conclui: este parágrafo de A História do Irmão Dolcino indica que no norte da Itália, no início do século XIV,
um ensino muito semelhante ao pré-tribulacionismo moderno estava sendo pregado. Respondendo às condições políticas e eclesiásticas angustiantes, Dolcino travou especulações detalhadas sobre escatologia e acreditava que a vinda do anticristo era iminente. Então, isso, vamos considerar, é normal. Na história da igreja, é uma coisa que muitos apontam. Praticamente todos acreditaram, Jesus está às portas. Alguns, vamos dizer, criticam, lembram, Montano, porque ele, durante a perseguição de Marco Aurélio, fugiu para as montanhas, chamou lá de Nova Jerusalém e acreditou que Jesus estava às portas, porque uma perseguição daquela, né, para eles, era o anticristo agindo no mundo. Todos acreditaram, normalmente os luteranos e os calvinistas que criticam isso, mas tanto Lutero quanto Calvino também eles acreditavam que estava no tempo do fim, só que de maneira herética. Por exemplo, Lutero, nós vamos ver isso, ele dizia o quê? Ele dizia que o milênio de Apocalipse capítulo 20 já tinha terminado. Já tinha começado, já tinha terminado. Porque começou quando? Começou com Constantino. Ali terminou a grande tribulação, começou o reino de Deus, de 1000 anos. Se começou, vamos dizer, em 1325, no ano 325, no Concílio de Nicéia, ele teria terminado em 1325. Então o milênio já acabou. Tanto que, na escatologia de Lutero, eles perguntam, então, que período nós estamos? Nós estamos depois do milênio. Lá não fala, em Apocalipse 20, que no final do milênio teria a batalha de Gog e Magog, e os turcos estavam atacando a Europa. Estava uma guerra grande de resistência aos turcos. Lutero falou, esses turcos aí atacando, isso é o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, para vocês terem uma ideia do que é a escatologia luterana. Olha a confusão. A escatologia luterana e protestante, eles acreditam que nós já estamos vivendo o reino de Deus, que Satanás está preso. Só que Lutero disse até que esse reino já tinha acabado, que os 1000 anos acabaram. Mas se você encontra aí na internet Hernán Dias Lopes dizendo que o milênio continua e Satanás continua preso. Lutero disse que ele foi solto no final do milênio, lá nos dias de Lutero. Olha que escatologia confusa. Bom, então o historiador aqui, ele diz que Dolcino, ele na verdade vamos dizer, alguém que defendia o pré-tribulacionismo. Ele não defendia como a Igreja Católica que estavam vivendo o reino de Deus. Não? Essa doutrina estava entre os anabatistas. Mostrei para vocês que os anabatistas eram pentecostais, tinha, né, pentecostalismo, a crença na atualidade dos dons espirituais. Bom, o comentário prossegue, né, a citação de Tim LaHaye. Ele também acreditava que o meio pelo qual Deus protegeria o seu povo da perseguição do anticristo seria através de um translado dos santos para o paraíso. Ok? É um livro respeitado, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Eu continuo comentando. A Inquisição Católica destruiu muitas obras de Dolcino e de outras igrejas, como os pobres de Lyon, que a Igreja Católica chamava de valdenses. A igreja de Dolcino foi descoberta na região de Novara, na Itália. Alguns católicos haviam se convertido a essa igreja, ainda antes de Dolcino assumir esse ministério. A Inquisição Católica, por ordem do Papa Clemente V, executou na fogueira cerca de 400 membros dessa igreja, incluindo o próprio Dolcino. A Babilônia apocalíptica não estava para brincadeira. Perseguir, capturar e matar era a sua especialidade, tudo baseado na teoria da Guerra Santa de Agostinho de Hipona, ou Guerra Justa, que é como também é chamado. Então, veja, é mais um exemplo de um cristão. Aqui, um documento que nós encontramos, diz a história, que eles cercaram a igreja, prenderam as pessoas lá dentro. Uma cena muito parecida tem naquele filme O Patriota. Ali é uma luta que eles pegam os familiares e prendem dentro de uma igreja, não é por questão religiosa, né? Não, mas ocorre ali de prender pessoa numa igreja e queimar. Aqui foi a Inquisição contra esse pré-tribulacionista, vou chamar assim, né?